Fala galera da Escola Martinho de Aro, professor Aldemir. Estamos iniciando então a nossa segunda semana das aulas à distância, ou aulas online, como vocês queiram chamar. E o professor está então pedindo que vocês se mantenham organizados em relação à rotina de estudo de vocês e principalmente em relação ao cumprimento das atividades. Fiquei muito feliz do resultado que eu obtive na semana passada, mas ainda faltaram alguns alunos a entregar as atividades e o professor gostaria de alertar vocês que nós não estamos em férias. Essas atividades, elas são consideradas atividades avaliativas. Esse período que nós estamos tendo de aulas através da internet são considerados as nossas aulas horas, aliás, as nossas horas aula, e o professor gostaria do comprometimento de vocês em relação a isso. Estou encaminhando em seguida as nossas videoaulas em relação aos conteúdos que nós paramos na semana passada, dando continuidade ao nosso planejamento anual para que o nosso conteúdo seja o menos prejudicado o possível em relação a esse tempo que nós estamos em casa. Desejo a vocês uma boa semana de estudos e conto com a colaboração de todos. Um forte abraço. Um forte abraço. Pessoal, então, do sétimo ano, como o professor falou no início da nossa apresentação, desta nossa aula online, o tema da nossa aula de hoje é os domínios naturais, mas principalmente os domínios morfoclimáticos do Brasil. Quando nós falamos de domínio morfoclimático, nós temos que tomar cuidado para que a gente não confunda os domínios morfoclimáticos com os biomas do Brasil. Uma coisa difere da outra. O bioma ele leva em consideração a fauna e a flora. Aqui nós vamos abordar desde o relevo até outras características, inclusive da vegetação, desses espaços que são chamados domínios morfoclimáticos. Esses domínios morfoclimáticos no Brasil, nós possuímos 6 domínios morfoclimáticos. Primeiro, nós precisamos entender o que é um domínio morfoclimático. O domínio morfoclimático, ele é a classificação geográfica e ela vai pegar alguns aspectos como o clima, a hidrografia, a vegetação, o relevo, o solo, predominantes em uma determinada área do território brasileiro. Então, nas nossas aulas passadas, nós estávamos estudando a formação do território brasileiro. Hoje nós já passamos para o princípio da questão dos domínios morfoclimáticos, para que depois nós consigamos entender o processo de formação da população e do território brasileiro. Dando sequência, então, à nossa aula, nós vamos entender que esses domínios morfoclimáticos, essas classificações, são 6 que nós temos no Brasil. Primeiro, nós temos o domínio amazônico, o domínio morfoclimático da Caatinga. Então, se vocês repararem, os nomes, eles são semelhantes, inclusive, aos biomas, que vocês já devem ter estudado na disciplina de ciências, ou até mesmo em geografia. Então, nós temos ali o domínio morfoclimático, o amazônico, o domínio morfoclimático da Caatinga, dos mares de Morros, e aí o professor vai explicar para vocês cada um deles no decorrer da nossa aula, algumas características comuns. Nós temos também o domínio do Cerrado, o domínio das araucárias e, por último, o domínio das pradarias. É bem importante nós entendermos que são esses 6 os domínios morfoclimáticos do território brasileiro. Se você até tiver o seu livro didático em casa e queira acompanhar, analisando as imagens desses domínios morfoclimáticos, vocês podem observar na página 33 do nosso livro, inclusive paisagens da nossa região, quando nós falamos do domínio morfoclimático das araucárias, por exemplo, que o professor vai chegar ali e explicar com um pouco mais de cuidado e ênfase para vocês. Pois bem, já sabemos que são 6 os domínios e nós vamos conhecer um pouquinho de cada um deles.
O domínio morfoclimático amazônico, que é da região amazônica, logicamente pelo nome, e pela extensão que nós temos do território amazônico, ele se torna então o maior domínio morfoclimático do Brasil. Então aqui está uma imagem que o professor trouxe para vocês da região amazônica. Ele é caracterizado por locais de baixas latitudes e grandes depressões. Então é importante que nós lembremos o conceito de depressões, né? As formas que nós temos de relevo para que nós consigamos imaginar e ter o conceito formado de qual é a forma do relevo que eu vou ter lá no domínio morfoclimático amazônico. O clima predominante nesse território é o clima equatorial, quente e úmido, e as chuvas elas costumam ocorrer durante todo o ano. Então é uma região bem úmida. Então, em sua grande maioria, o solo da região amazônica, ele é composto por latossolos, ou seja, formados em grande parte por material mineral, e argissolos, que o nome já nos diz, ele é formado, apresenta uma separação bastante nítida, é um solo argiloso que nós podemos chamar. Então, essa é a formação do solo dentro do território amazônico. Aí o professor trouxe para vocês uma característica principal da vegetação desse domínio amazônico, que essa vegetação ela é dividida ou subdividida em três tipos. As matas de igapó, que são presentes em áreas constantemente inundadas pelos rios. As matas de várzea, que são presentes em áreas que são inundadas pelos rios de forma ocasional, ou seja, não é sempre. E as matas de terra firme, que são aquelas que estão presentes nas áreas que os rios não inundam. Então é importante nós entendermos essa classificação. Tendo as características básicas do domínio amazônico, nós vamos ver agora um pouquinho sobre o domínio morfoclimático da Caatinga. Então observem a paisagem. Ao contrário da paisagem do domínio amazônico, aqui nós já vimos uma paisagem mais seca. Então o domínio morfoclimático da Caatinga ele está localizado principalmente na região nordeste do Brasil. O relevo é formado também por depressões. O clima ele é semiárido, né? Então, por ele ser um clima semiárido, ele acaba contribuindo para que haja um baixo índice de chuvas no local. Por isso que é uma região tão seca. Regra geral, né, da Caatinga. Ela possui o solo raso, isso é, um solo cuja camada rochosa fica bem perto da superfície. E essa característica ela dificulta que as raízes das plantas possam explorar o solo em profundidade. Então, se vocês observarem e pesquisarem as paisagens eh, naturais da Caatinga, elas nos representam árvores secas ou árvores espinhosas, mas que não têm uma constante em relação ao solo para a boa produção. O professor também trouxe em relação à Caatinga, em relação à vegetação, que ela também se subdivide em três tipos. A vegetação arbórea, que é a vegetação que tem de 8 a 12 metros, a arbustiva, que tem de 2 a 5 metros, e a herbácea, então, que é uma vegetação que tem abaixo de 2 metros. São características importantes da vegetação do domínio da Caatinga. Terceiro domínio, então, que nós vamos observar os pontos, é o domínio morfoclimático dos mares de morros. E aí o professor trouxe essa paisagem que relata bem por que o nome é Mares de Morros. Primeiro, esse domínio ele ocupa o litoral brasileiro. Então, se nós falamos de litoral, nós vamos lembrar do mar, estendendo-se desde o Nordeste até o sul do país. Bem importante ressaltar isso. O relevo dessa região, que deu origem à designação deste domínio morfoclimático, ele é caracterizado pela presença de morros arredondados, planaltos e serras, dentre as quais se destaca a Serra do Mar, né? Então é bem importante vocês observarem a paisagem para que vocês consigam entender o porquê que ele é considerado um domínio morfoclimático dos mares de morros.
Outra característica deste domínio: apesar da abundância de água, uma grande parte dos rios, dos mares, de morros apresenta sérios problemas relacionados à poluição e também à contaminação. Por quê? Porque se nós formos para observar, é uma região muito habitada, uma região muito populosa. Quando você pega desde o litoral nordestino até o litoral sul do Brasil, você vai ter populações muito grandes e o nível de poluição e contaminação ele é muito maior. O professor também trouxe aqui para vocês características da vegetação deste domínio. É uma das mais prejudicadas no que se diz respeito à preservação. Então, a expansão da agricultura comercial e o desmatamento para a exploração da madeira e o desenvolvimento dos grandes centros urbanos, eles são fatores que contribuem para que esse domínio seja um dos mais desmatados, mais prejudicados em relação à preservação. Na região, a vegetação típica é a da Mata Atlântica. Então, nós temos que lembrar que a Mata Atlântica é o bioma, né? Também chamada de floresta tropical úmida, que devido à devastação ambiental está representada por apenas 7% da extensão original. Então, geralmente, ainda quando nós encontramos esta floresta tropical úmida, dentro desse domínio de morfoclimático brasileiro, nós vamos observar que elas são em locais de difícil acesso. Aqui está, então, mais uma paisagem para vocês. E aí nós vamos observar agora as características do domínio morfoclimático do Cerrado. O domínio morfoclimático do Cerrado é o relevo, em sua maioria, plano e com pequenas ondulações. O clima é o tropical sazonal. A temperatura média dessa região é entre os 22 graus Celsius. E trata-se de um domínio onde as estações do ano são bastante definidas. Chove bastante no verão e o inverno, ele é um inverno seco. Aqui o professor trouxe para vocês a subdivisão dos tipos de solo predominantes nesse domínio do Cerrado. Então, o latossolo, de cor avermelhada, amarelada, ele é um tipo de solo pobre em nutrientes, que cobre cerca de 46% do domínio do Cerrado, e ele é um solo profundo. E o padizólico, ele é um solo mineral, fértil, de cor avermelhada, escura e de considerável teor de ferro. Então, esse tipo de solo, ele é bastante suscetível às erosões. Então, observem que nós temos duas formas, duas subdivisões de solos dentro do domínio morfoclimático do Cerrado. O penúltimo domínio que nós vamos ver algumas características nessa aula, até para vocês depois conseguirem realizar as atividades, é o domínio morfoclimático das araucárias, que vocês conhecem bastante, até porque na nossa região nós temos muitas araucárias. O relevo do domínio das araucárias, ele se caracteriza por fortes ondulações e por terrenos montanhosos, que nós conhecemos aqui como os morros, né, as montanhas. Então, de aparência protuberante e formado pelo processo de erosão, esse domínio se localiza no Planalto Meridional. Quando o professor fala no Planalto Meridional, eu estou falando no Planalto Sul, e tem uma altitude que vai desde os 500 aos 1.300 metros de altitude, que é o nosso caso aqui do nosso município. O clima, ele é majoritariamente, ou seja, é subtropical, e ele apresenta temperaturas médias que costumam variar entre os 14 e os 30 graus. Claro que aqui o professor está falando de temperaturas médias. Observando a característica das araucárias, ele é o tipo de solo mais característico das araucárias é a terra roxa. Apesar do nome, trata-se de um solo de cor avermelhada que tem origem vulcânica e ele é formado através da decomposição do basalto. Esse solo ele apresenta umidade constante que ocorre porque os rios das araucárias nunca secam. Isso faz com que a terra roxa seja naturalmente fértil e apropriada para o plantio. Então, a vegetação predominante no domínio das araucárias, se nós formos observar através dos biomas, é o bioma da Mata Atlântica, é a vegetação predominante.
também chamada de Mata dos Pinhais, que consiste em uma floresta de pouca densidade. Então, são algumas das características do domínio morfoclimático das araucárias que o professor traz para vocês. E por último, mas não menos importante, o professor traz para vocês o domínio morfoclimático das pradarias. Essas pradarias, é importante que vocês entendam que nós conhecemos como coxilhas aqui na nossa região. Os pampas gaúchos, as campanhas gaúchas, né, é o domínio morfoclimático das pradarias, que apresentam relevo baixo em ligeiras ondulações, que nós chamamos então de coxilhas. Por conta da amplitude desse tipo de relevo, a região é utilizada para a prática da pecuária. Então, podem observar que nessas regiões nós temos muito o setor primário, que é a pecuária e a agricultura predominante. O solo das pradarias geralmente é profundo e de cor escura. A tonalidade da cor é originada da decomposição de uma matéria orgânica, que o cobre, chamada humus. E aí o professor trouxe para vocês os dois diferentes tipos, tendo em conta o clima. As pradarias elas podem ser divididas então em dois tipos: as temperadas, que são aquelas cujo clima varia entre as temperaturas quentes e frias, de acordo com as estações do ano, e as tropicais, que são aquelas que apresentam clima quente e seco durante todo o ano. Então essas são as duas divisões desse domínio morfoclimático. O professor espera que vocês tenham conseguido compreender algumas das características, lembrando que quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, nós estamos falando de 6 domínios no território brasileiro e não estamos falando dos biomas. O bioma é aquele que se refere à fauna e flora. Na aula de hoje nós falamos dos domínios morfoclimáticos. O professor deseja para vocês nesse período de aulas online bons estudos, que vocês organizem a rotina de vocês, principalmente que vocês realizem as atividades referentes a essa videoaula e que vocês consigam utilizar a plataforma do Google para que fique uma forma mais eficaz do nossa troca de saberes. E uma coisa que o professor pede para todas as turmas: fiquem em casa, porque junto nós vamos conseguir superar esse momento difícil da sociedade. Grande abraço do professor Aldemir.